E aí galera, tranquilo? Como é que vocês estão? Mas bom, aqui boa tarde, um calor da peste ali fora, novembro de 2023. E vamos lá, sem delongas, nós estamos na ICA 6310. Esse é o sexto encontro, sexto bate-papo aí. Se a gente não finalizar hoje, é mais um só. Tranquilo? Então, vamos embora. ICA 6310, EPTAs, assunto extenso, ICA importantíssima. Não menosprezem, não é à toa que eu estou dizendo a relevância dessa publicação para o concurso de vocês. Leva a sério. Bom, nós estamos lá nesse um terço final faltante. Estamos dentro de o título maior, procedimentos relativos à implantação e desativação. Aí agora o item 7.3, procedimentos administrativos para desativação. As EPTAs, ETECs ou EQI, já estamos aí familiarizados, íntimos com essa nomenclatura. Essas serão, as EPTAs, ETECs ou EQI, serão desativados pelo DECEA, de acordo com os seguintes critérios. Então, vamos ver uma lista aqui de critérios, mas atenta a um detalhe. São desativadas por quem? Pelo DECEA. Pelos seguintes critérios. Por interesse do CICEAB definido pelo DECEA, por solicitação da entidade autorizada endereçada ao órgão regional da área. Então, a entidade autorizada ela pode pedir essa desativação e vai fazer a solicitação endereçada inicialmente ao órgão regional. Texto grande, eu sumo, o texto aparece. Se a EPTA, categorias especiais ou alfa, as do controle ou do AFIS, ou auxílio à navegação, permanecer inoperante ou suspenso por período contínuo superior a 180 dias, sem a manifestação da entidade autorizada no sentido de planejar o restabelecimento do serviço. Então, isso aqui está em negrito, a letra Charlie aí, essa parte inicial está em negrito, não é à toa. Então, essa aí seria uma maneira de ser desativada uma EPTA ou um auxílio à navegação, quando permanecer inoperante ou suspenso por período contínuo superior a 180 dias. Mas isso sem nenhuma manifestação, né, da entidade autorizada no sentido de planejar o restabelecimento. Nesses casos, cabe aos órgãos regionais a coordenação para o processo de restabelecimento ou desativação. E, então, é a última aí que é desativada pelo DECEA, atentando a esses critérios, e letra delta, por sanção em virtude de deixar de prestar os serviços ou de atender aos requisitos especificados na presente instrução, decorrente de decisão exarada e aplicada pela Junta de Julgamento da Aeronáutica. Nota. Bom, aqui vai vir outro prazo. Deixa eu voltar aqui só um segundo. Deem uma atenção, assim, com carinho, a essa letra Charlie aqui, desses 180 dias permanecendo inoperante ou suspenso por um período contínuo, superior a 180 dias. Outro período que vem aqui. Nota. A entidade autorizada de EPTA que se dedica às atividades aéreas, conforme disposto no item 2.2, caso tenha intenção de suspender as referidas atividades, deverá solicitar ao órgão regional a desativação da EPTA, por intermédio de comunicado oficial. Aí importante agora, com prazo mínimo de 120 dias da data pretendida de encerramento das atividades. Então, se a entidade autorizada quiser ela e tiver a intenção de suspender essas atividades, vai solicitar a quem? Ao órgão regional a desativação por intermédio de um comunicado, uma comunicação. Isso é formalmente feito, prazo mínimo de antecedência, 120 dias. Antepenúltima linha lá no final, depois desse item, ponto.
a substituição da entidade autorizada, se for o caso, deverá ser solicitada ao órgão regional, conforme disposto no item 2.7. O item 2.7, moçada, ele vai falar tratar de substituições mesmo. Substituição de entidade... Subir um pouquinho aqui. Não, aqui. Substituição de entidade autorizada e ou operadora. Tranquilo? Bem light esse começo aqui. A não ser a nota, falando desses 120 dias mínimos de antecipação, quando a EPTA pretende suspender as atividades, ou 180 dias lá no caso de inoperância, né, que era do slide anterior. Item 7311. Uma EPTA categoria especial ou alfa poderá ser desativada quando um órgão ATS ou auxílio à navegação aérea do DCEA que preste o mesmo serviço dessas categorias for implantado no local. Então, imagine aí que tem uma EPTA categoria especial, uma torre, ou a categoria alfa, uma FIS. Ela poderá ser desativada quando um órgão ATS ou auxílio à navegação aérea do DCEA que presta o mesmo serviço, né, for implantado. Então, tem uma entidade que pediu e ganhou e foi classificada como uma entidade autorizada. Mas aí depois aparece um órgão ATS do DCEA lá, aí não faz mais sentido estar autorizando para que alguém preste esse serviço, porque o DCEA está lá um órgão ATS do DCEA presente. Então, nesse caso, poderá ser desativada. 7312. Uma EPTA categoria especial ou alfa somente poderá cessar suas atividades a partir da data especificada na informação aeronáutica que divulgar a indisponibilidade do serviço. Aquela tal de SDIA, solicitação de divulgação de informação aeronáutica. Então, se tem uma prestação, isso é algo bem lógico, né, galera? Se tem uma prestação, um serviço, tal localidade tem a FIS, e é uma EPTA categoria alfa. A EPTA resolve encerrar suas atividades. Faz um pedido formal ao órgão regional. Prazo mínimo, 120 dias. Esse é o mínimo. Aí vão ajustar uma data e vão fazer uma publicação. Vão fazer uma publicação, exemplo de um NOTAM, por exemplo, dizendo que a partir do dia X, nós estamos em novembro, a partir do dia X de 120 dias, 4 meses, dezembro, janeiro, fevereiro, março, a partir do dia 5 de abril, aí não vai estar mais funcionando. Tá? Então, para que a comunidade toda, a comunidade aeronáutica, saiba que naquela localidade que tinha uma FIS, que tinha uma rádio, vai deixar de existir do dia 4 para o dia 5. É isso, tranquilo. Nota: o órgão regional poderá suspender a operação da EPTA provisoriamente, por meio de divulgação de informação aeronáutica, até que o DCEA o faça em caráter permanente. Então, para encerrar as atividades, vai ter que ter uma divulgação. E o órgão regional, então, que está na nota, poderá suspender a operação da EPTA provisoriamente por meio de divulgação de informação aeronáutica. Tudo isso até que o DCEA o faça em caráter permanente. Então, pega esses detalhezinhos aí de que o órgão regional pode sim, provisoriamente, e é o DCEA que faz em caráter permanente. Toda desativação de EPTA, ETEX e EQI será objeto de publicação de item em boletim pertinente. Então, vai desativar tanto EPTA, quanto ETEX, quanto EQI. Vai rolar o quê? Publicação em boletim. Esse ato administrativo representa a revogação da autorização anteriormente concedida à estação, de acordo com o relacionado abaixo. Vamos lá. Alfa.
Cabe ao órgão regional comunicar ao SDOP a data programada de desativação da estação para que sejam tomadas as providências pertinentes. Cabe ao órgão regional coordenar com a entidade autorizada ou a operadora a data em que deverá cessar definitivamente a operação da estação. Então, note que aí é o órgão regional que está fazendo o meio de campo. Comunicar ao SDOP a data e coordenar com a entidade autorizada ou operadora, aquela que de fato está fazendo o serviço, a data em que deverá cessar definitivamente a operação. Letra Charlie. Quando couber, o SDOP informará o GEIV, SDTE, ANAC, ATAN, a SEGSEA, a ZOCEA e ao CGNA a desativação de EPTA, para que esses órgãos tomem as providências julgadas necessárias. Então, tem um time grande aí. Quando couber, a SDOP vai informar uma galera. GEIV, SDTE, ANAC, ATAN, a SEGSEA, a ZOCEA, CGNA. Informar o quê? A desativação de EPTA. E a entidade autorizada deverá iniciar junto à Anatel um processo administrativo necessário para cessar definitivamente a incidência da taxa de fiscalização de telecomunicações. Lembrando que para utilizar aí as comunicações, serviço móvel aeronáutico, as frequências, tem que ter uma licença. Essa licença Anatel, inclusive, tem que ser apresentado o original, não pode ser protocolo, lembra que a gente já falou disso? E essa licença é adquirida e há um pagamento para fiscalizações, que é o que eles chamam aqui de FISTEL. Taxa de fiscalização de telecomunicações, FISTEL, fiscalização de telecomunicações. Se vai encerrar as atividades, galera, aí não vai ter mais que ficar nem usando aquela frequência, muito menos a Anatel fazendo fiscalizações. Então, por isso, volto na letra delta. A entidade autorizada, e aí uma pegadinha possível aí seria entidade autorizada e ou entidade operadora. Não. O texto aqui fechou na entidade autorizada, aquela que ganhou autorização. A entidade autorizada deverá iniciar junto à Anatel um processo administrativo necessário para cessar definitivamente a incidência da taxa FISTEL, taxa de fiscalização de telecomunicações. Nota: o DSEA, por intermédio do SDOP, informará o número do boletim que publicou a desativação da estação ao respectivo órgão regional que iniciou o processo de desativação. Galera, mais de uma vez eu já chamei a atenção, vou reiterar, chamar a atenção de novo, que esse tipo de construção que tem, a ICA inteira trabalha dessa forma. O DSEA, por intermédio do SDOP, informará o número do boletim. Então tem não sei quem que vai fazer, mas é por intermédio de um outro órgão. Então aqui é o DSEA, por intermédio do SDOP. Vai fazer o quê? Informará o número do boletim que publicou a desativação da estação. Vai informar isso a quem? Ao órgão regional que iniciou o processo de desativação. Quando se tratar de desativação apenas de serviços, sistemas ou auxílio da navegação aérea de EPTA, o interessado solicitará a devida autorização ao órgão regional, anexando novo formulário de informações básicas, que é o anexo Bravo, respeitando o que preceitua essa instrução no que tange a realocação e substituição de antenas e transmissores, assunto aí até já passamos por ele, já visto. Então aqui não vai ter uma desativação da EPTA num tudo, é a desativação apenas de serviços, sistemas ou auxílio à navegação. Vai tirar um pouco, mas não tira
não vai matar a EPTA num todo. Então, nesse caso, o interessado faz o quê? Solicitará a devida autorização ao órgão regional, anexando novo formulário de informações básicas, até porque as informações básicas passam a ser outras. No caso aqui, menores, né? Porque estão tirando alguma coisa. O órgão regional, após a comunicação da entidade autorizada para desativação de serviço, sistemas ou auxílio à navegação aérea, em decorrência do previsto no item anterior, que é o 7314, tomará as seguintes providências. Então, o órgão regional, após a comunicação da entidade autorizada para desativação daquilo que vai só diminuir, de serviço, sistema ou auxílio, tomará as seguintes providências. Primeira delas, um gole d'água. Tá quente, galera. Novembro de 2023, hoje é dia 14. Falam em sensação térmica para o Rio de Janeiro amanhã, em torno de 50 e tantos graus. Nós estamos aqui de Brasília com termômetro beirando 36, sensação térmica beirando os 40. Então tá hot. Literalmente tá hot. Aí você vai falar assim, pô, mas eu tô assistindo essa aula em junho, tá um friozinho aqui danado. Mas vamos lá, continuando. Letra alfa. Solicitará, o órgão regional, solicitará a divulgação da informação aeronáutica referente à inoperância dos serviços, sistemas ou auxílio à navegação aérea, conforme for o caso, exceto para os auxílios à navegação aérea que não apoiarem procedimento de navegação aérea. Então vai rolar uma divulgação de informação aeronáutica, que é esse dia, solicitação de divulgação de informação aeronáutica? Sim. Referente a quê? Aí o referente a quê é o mais lógico. Fica com a exceção, o detalhezinho é esse, para você gravar para um item de uma prova, de uma questão. Então vai ter uma solicitação de divulgação de informação aeronáutica referente à inoperância dos serviços, sistemas ou auxílio à navegação aérea, conforme o caso. Vírgula. Devia estar até em negrito isso. Exceto para os auxílios à navegação aérea que não apoiarem procedimento de navegação aérea. E nesses, auxílio à navegação que não apoie procedimento de navegação aérea, nesse caso não vai ser preciso a divulgação de informação aeronáutica. Letra brava. Encaminhará ao DSEA documento com a cópia do AIOP, autorização de início de operação, agora com uma operação diferente do original. Letra Charlie. Solicitará ao SDOP tornar permanente a informação aeronáutica referente ao serviço. O serviço era de um jeito, agora vai passar de outro. Solicitar ao SDOP tornar permanente a informação aeronáutica referente ao serviço. Continuando, nota de número 1. O SDOP providenciará a publicação da desativação dos serviços, sistemas ou auxílio à navegação aérea em boletim, bem como a homologação da EPTA em razão dos itens remanescentes e, conforme for o caso, solicitará a divulgação das informações aeronáuticas de acordo com a ICA do NOTAM, ICA 53-1. Nota 2. Se for o caso, a homologação da EPTA será publicada de acordo com a categoria em função dos serviços a serem prestados. Então, houve, por exemplo, uma diminuição dos serviços, só para exemplificar. E era uma EPTA especial, prestava serviço de controle de aeródromo. E se esse serviço for diminuído para a FIS, ela vai ser agora uma EPTA, em vez de especial, EPTA categoria alfa. Então, o serviço que era prestado era um, vai passar a ser outro. Volto na nota. Nota 2. Se for o caso, a homologação da... Desculpem. Se for o caso, a homologação da EPTA será publicada de acordo com a categoria em função do serviço a serem prestados. Aí fica no meu exemplo aí,
que era categoria especial e passou para a categoria alfa. Aí, mas vai ser homologada EPTA de novo? Veja que na nota número 1 fala isso. O SDOP providenciará a publicação da desativação do serviço Sistema Auxílio, bem como a homologação da EPTA em razão dos itens remanescentes. Tiraram alguns, tiraram um ou mais de um, e ficaram os remanescentes. Então vai ter uma homologação. E essa, nota 2 agora, a homologação, pode haver aí mudança de categoria. Agora vamos para fiscalização e controle. A fiscalização e controle das EPTAs serão realizados nas avaliações técnicas do DSEA por intermédio do SDTE, conforme descrito no MCA 1733, Auditoria Técnica no CICEAB, de vistorias especiais realizadas pelo órgão regional, inspeções em voo do GEIV, conforme descrito no Manual de Inspeção em Voo, ICA 1213, Procedimentos Administrativos de Inspeção em Voo, e inspeções de segurança operacional da ASOCEA, conforme preconiza a publicação deles, 1213. Inspeções de segurança operacional e de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita no CICEAB. Inspeções periódicas. Então, periódicas. O GEIV realizará as inspeções em voo dos sistemas, equipamentos e auxílios à navegação aérea e procedimento de navegação aérea, com a periodicidade prevista na ICA TAL, que trata disso, e no Manual de Inspeção em Voo. Então, a ICA TAL é a 1213, que nós já falamos dela ali acima. Procedimentos administrativos de inspeção em voo. Então, do item 8.1, que eu peço que você dê uma atenção assim, diferenciada, especial, é que o GEIV realizará as inspeções em voo, aí você sabe que ninguém erra, que é o GEIV que faz isso, de inspeção em voo. Mas é inspeção em voo do quê? Isso é que você pode errar. Então, grava essa parte. Vai realizar inspeções em voo dos sistemas, equipamentos e auxílios à navegação aérea e procedimentos de navegação aérea. Ah, mas é de quanto em quanto tempo? Qual é essa periodicidade? Não vai cair para nós, porque está na ICA 121.3, que essa ICA sim, aí está fora do nosso edital. 8.2, vistorias especiais e inspeções em voo. Serão realizadas em qualquer época pelo DSEA ou pelos órgãos regionais para que sejam verificadas possíveis não conformidades relativas ao funcionamento de EPTA, ETEX ou EQI. Então, é realizada por quem? Pelo DSEA ou pelos órgãos regionais. Quando? Qualquer época. Para que isso? Para que sejam verificadas possíveis não conformidades. Nota. Além das vistorias especiais, os órgãos regionais poderão realizar vistoria técnico-operacional para acompanhamento das atividades das EPTAs, das ETECs e dos EQI, da área de sua jurisdição. Tranquilo isso. A área de jurisdição é dela, dele, do órgão regional. 8.2.2. As inspeções em voo serão realizadas pelo GEIV. Pô, tranquilo. Isso é quase desnecessário, galera. Conforme previsto na ICA de Procedimentos Administrativos de Inspeção em Voo, Manual Brasileiro de Inspeção em Voo e demais normas de inspeção em voo. Quando você estiver estudando, isso é o tipo do item que não cai na sua prova. O item 8.2.2. As inspeções em voo serão realizadas pelo GEIV. Pô, não vai perguntar isso porque é de uma facilidade absurda. Tá? Aí, conforme previsto na legislação deles. Então, está aqui para amarrar, de certa forma, está sendo redundante, porque isso já foi falado de outra maneira, né? Eu considero como um item desnecessário, porque nós já falamos disso agora há pouco. No slide anterior, nós já falamos, que é o GEIV atendendo as publicações que era exatamente a 1213 e o Manual de Inspeção em Voo.
Então esse não é um item que chame tanto a sua atenção. Quando você estiver estudando e passar, por exemplo, por aqueles 180 dias de inoperância, né? Ou então quando um EPTA precisa encerrar suas atividades, 120 dias mínimo de antecedência, ou os 12 meses de prazo para a implantação de uma EPTA categoria especial alfa. Isso, dê atenção a essas coisas. 823. As solicitações de inspeção em voo, nos casos de substituição de auxílio à navegação aérea, troca de equipamentos e ou antenas, deverão ser feitas diretamente ao GEIV pelo órgão regional, por intermédio de documento ao qual deverão ser anexadas as fichas informativas correspondentes. Então, do item 823, assim, é que quando for ter uma solicitação de inspeção, de substituição de auxílio à navegação, troca de equipamento ou de antena, nesses casos, as solicitações serão feitas diretamente ao GEIV, quem faz? O órgão regional. Após a realização das vistorias especiais e inspeções em voo especiais, serão emitidos os relatórios previstos nos itens 7116 e 7121. Passear neles aqui rapidinho. 7.1.1.6. Aí, 7116. Após a realização das vistorias técnico-operacional ou técnica, serão emitidos o relatório imediato de vistoria no próprio local e o relatório final de vistoria após a análise da autoridade competente. Então aqui são vistorias técnico-operacional ou técnica. Aí tem o relatório imediato de vistoria e o relatório final de vistoria. Isso aqui é um tipo de inspeção. Agora vamos para outra referência que vai ser a inspeção em voo. É o item 7121. 7.1.2.1. Após a realização da inspeção em voo, serão emitidos o relatório imediato de inspeção em voo e o relatório final de inspeção em voo, conforme previsto aí no Manual de Inspeção em Voo. Lembrando que o relatório esse de inspeção em voo, deixa eu chamar a atenção disso aqui, o relatório imediato de inspeção em voo, aí tem uma nota. O GEIV disponibilizará o relatório imediato em um prazo máximo de 7 dias úteis após a inspeção. Tá bom? Então, por mais que tenha um nome de imediato, mas o em voo, ele tem esse imediato, mas tem um prazo. E é no máximo 7 dias úteis após a inspeção. Isso sim é uma nota que é de uma relevância tremenda para a prova. 825. Quando uma EPTA, ETEX ou EQI forem reprovados em vistoria, as frequências dos serviços móvel e ou de radionavegação aeronáutica serão retiradas da operação pela sua entidade autorizada ou operadora, por intermédio de NOTAM, quando for o caso, quando aplicável. Então, para EPTA, ETEX ou EQI, se elas forem reprovadas em vistoria, as frequências do serviço móvel e ou de radionavegação serão o quê? Retiradas da operação por intermédio, através de um NOTAM. 826. Só um segundinho. Os auxílios à navegação aérea que apresentarem deficiência na sua operacionalidade, comprometendo
a sua utilização, também deverão ter sua operação suspensa. Então, lógico, se está comprometendo a sua utilização, esse auxílio deve ter sua operação suspensa. No caso anterior, os serviços e ou auxílio da navegação aérea implicados passarão à situação de inoperante. 827. Quando o auxílio à navegação aérea for reprovado em inspeção em voo, será retirado de operação pelo seu operador, passando a situação de inoperante. Nota: no caso desse item 827, caberá ao operador expedir e renovar o NOTAM de inoperância do auxílio até o seu restabelecimento operacional. Então, vamos voltar aí no item 827. Quando o auxílio à navegação aérea for reprovado numa inspeção em voo, vai ser retirado de operação pelo seu operador, passando a situação de inoperante. Então, agora está inoperante. Aí anota, no caso desse item, caberá ao operador expedir e renovar NOTAM dessa inoperância até que venha acontecer o restabelecimento. Tranquilo. 828. Durante a realização de vistoria, cabe à entidade autorizada ou operadora da EPTA, ETEX ou EQI, indicar a pessoa credenciada e os técnicos para realizarem as correções e os ajustes. De certa forma, nós já falamos isso, que quando vai ter uma realização de uma vistoria, aí tem sempre para acompanhar quem está vistoriando uma pessoa autorizada, credenciada pela entidade autorizada, para acompanhar, e são pessoas que tenham a possibilidade de fazer o quê? De bate-pronto as correções necessárias. 829, para fins de fiscalização. Então, nós estamos no texto maior aí, a fiscalização e controle. Para fins de fiscalização e controle, as ETECs deverão enviar para o órgão regional de sua jurisdição, a cada 24 meses, a licença Anatel e o comprovante de pagamento da Fistel, que é a fiscalização das telecomunicações. Então, quem é que tem que fazer isso? ETECs. Enviar para quem? Órgão regional. Qual é a periodicidade aí? A cada 24 meses. A licença Anatel e o comprovante de pagamento da taxa de fiscalização. Nota: a falta do envio dos documentos citados nesse item poderá acarretar a suspensão do funcionamento da ETECs, dessa estação. Inspeção ASOCEA. A entidade autorizada da EPTA receberá os relatórios de inspeção da ASOCEA para ter conhecimento de não conformidades, porventura observadas durante as inspeções dessa assessoria, e dos prazos estabelecidos para a solução dos problemas. A ASOCEA é sempre assim, ele chega e dá algumas não conformidades e prazos para que você saia da não conformidade e caia no mundo da conformidade. Tranquilo? 8.4. Suspensão, restabelecimento e desativação. Suspensão, começando. A suspensão de operação das EPTAs, ETECs e dos EQIs, quando medida necessária à segurança da navegação aérea, ocorrerá por meio de ofício, por determinação do DSEA, como sanção por irregularidade constatadas. Então, eu tenho título maior, fiscalização e controle, e se for o caso aí de suspensão, a suspensão seja de EPTA, de ETEX ou de EQI, quando virar uma medida necessária aí por conta de segurança, ocorrerá por meio de ofício, por determinação do DSEA, como sanção por irregularidades constatadas. A ASOCEA poderá suspender a operação de uma EPTA ou
parte dos seus serviços durante a inspeção de segurança operacional, devido à constatação de não conformidades que requeiram essa medida. O mais comum da ASOCEA é olhar que tem alguma não conformidade e dar um prazo para se ajustar, para resolver problemas. Mas o item 8412, o último aí embaixo, diz que a ASOCEA poderá suspender a operação de um EPTA quando ache que seja alguma coisa mais gritante, né, que requeiram essa medida aí. Que medida? A suspensão. A suspensão de EPTA, categoria especial e alfa, e ETEX destinada ao serviço de controle de pátio e também auxílio à navegação aérea, será divulgada por intermédio de NOTAM de indisponibilidade dos serviços para conhecimento dos usuários. Então, se for categoria especial, categoria alfa e ETEX que se destine a controle de pátio ou então auxílio à navegação, tudo isso, essa suspensão vai ser divulgada como? Através de NOTAM. E é um NOTAM falando da indisponibilidade do serviço para que a comunidade aeronáutica num todo tome conhecimento. Show? Nota. O órgão regional poderá suspender a operação de EPTA provisoriamente, por meio da divulgação de informação aeronáutica, até que o DSEA o faça em caráter permanente. Essa nota nós já lemos um texto aqui atrás, no bate-papo de hoje, idêntico. Então, o órgão regional pode suspender a operação? Pode. Temporariamente, provisoriamente. E quem faz isso de caráter permanente? DSEA. A suspensão das ETECs será comunicada. Vou regular esse ar aqui um segundo. A suspensão das ETECs será comunicada à entidade autorizada ou operadora pelo DSEA, por meio de documento no qual constarão as datas de início e término da referida suspensão. Então, ganhou uma suspensão, ETECs ganhou uma suspensão, é comunicada à entidade autorizada ou operadora, quem comunica é o DSEA, por meio de documento onde consta o início e o término dessa suspensão. Quando necessário, o SDOP deverá confeccionar despacho de encaminhamento ao órgão regional originador do processo, solicitando instruir os autos do procedimento de investigação. Aí o órgão regional deverá encaminhar o processo à junta de julgamento da aeronáutica. Então, é assim, como se fosse um passo a passo. Se for necessário, atrás de algum dado da junta de julgamento, é estranho, mas o SDOP não pede direto. O SDOP deverá confeccionar despacho de encaminhamento ao órgão regional originador do processo, solicitando instruir os autos do procedimento de investigação. Aí o órgão regional deverá encaminhar o processo à junta de julgamento da aeronáutica, que no frigir dos ovos aí é quem vai ter essa informação. Restabelecimento agora. O restabelecimento das EPTAs, ETECs e EQI inoperantes dar-se-á depois de eliminadas as causas que determinaram tal situação, óbvio. Mas devendo ser observado o seguinte: alfa, no caso de EPTA reprovada em vistoria, o restabelecimento ocorrerá somente após a aprovação em nova vistoria especial. Atente para esse detalhezinho, nova vistoria especial. A vistoria especial será realizada pelo órgão regional por delegação do DSEA. Então, para que se restabeleça, EPTA, letra alfa, levou toco, foi reprovada em vistoria, o restabelecimento somente após a aprovação de uma vistoria especial.
e essa vistoria especial é realizada pelo órgão regional por delegação do DECEA. Letra bravo enorme. O restabelecimento de EPTA categoria especial e alfa, ETEX destinado ao serviço de controle de pátio e auxílio à navegação, dá-se-á a partir da data da divulgação da informação aeronáutica. A solicitação da divulgação das informações aeronáuticas pertinentes será de responsabilidade do DECEA. Se para o restabelecimento da EPTA tiver sido exigida a aprovação em vistoria realizada por aquele departamento. Então, se tiver envolvido o DECEA, aí a solicitação de divulgação das informações aeronáuticas pertinentes será de responsabilidade do DECEA. Se não, aí fica a cargo do regional. Operação de EPTA e ETEX. Ainda no universo de fiscalização e controle, né? Operação de EPTA e ETEX. A operação das EPTAs caracterizadas como PSNA, categoria especial e alfa, deverão ser pautadas no estrito cumprimento da ICA 6346, que são os órgãos provedores de serviço de navegação aérea, PSNA. Nota de número 1. As entidades autorizadas / operadoras de EPTA, categoria especial e alfa, também deverão observar o disposto na CIRCEA 631, procedimento relativo ao intercâmbio de informações meteorológicas entre órgãos MET, ATS, SAR e AIS. Nota de número 2. Opa, não sou eu, é o texto. No tocante a irregularidades relacionadas ao funcionamento de equipamentos obrigatórios que possam vir a comprometer a segurança do voo, deverá ser solicitada a divulgação das informações aeronáuticas necessárias, quando aplicável, de acordo com a ICA do NOTAM 531. Quando a irregularidade implicar a suspensão da operação IFR do aeródromo, o responsável pela EPTA deverá informar o órgão regional para acompanhamento. Então, nota 2. No tocante a irregularidades relacionadas ao funcionamento de equipamentos obrigatórios que possam vir a comprometer a segurança do voo, aí deverá ser solicitada uma divulgação de informação aeronáutica de acordo com o NOTAM. Beleza. Agora, quando implicar na suspensão da operação IFR do aeródromo, aí o responsável da EPTA tem que informar o regional a respeito disso. Nota 3. O DECEA, por intermédio do seu órgão regional jurisdicionado, então o DECEA é o competente, mas por intermédio do órgão regional jurisdicionado, fará a verificação de eventuais irregularidades durante as vistorias especiais, podendo determinar a suspensão da operação IFR ou suspensão da própria EPTA, caso verifique que a continuidade da operação constitua risco à segurança de voo. Os documentos que comprovam estar uma EPTA com situação regularizada e, portanto, com autorização para operar são, então isso aqui é relevante, né? É a ICA das EPTAs e está aqui o item 851. Os documentos que comprovam estar uma EPTA, beleza, situação regular. E com autorização para operar são os seguintes. Quais são estes? Portaria de ativação da EPTA, lembrando que essa portaria é aquela que é publicada no BCA. Licença para funcionamento da EPTA que utiliza frequência emitida pela Anatel. E comprovante de pagamento da respectiva taxa de fiscalização de telecomunicações, a tal da Fistel, para o período em curso, referente a cada frequência consignada. Então, é a documentação
para que um EPTA esteja beleza. Blitz, documento. Quais são os documentos? Portaria de ativação da EPTA, licença para funcionamento da EPTA de uma frequência utilizada, emitida pela Anatel, e além da licença, letra Charlie está pagando, está tudo pago quanto às taxas de fiscalização de telecomunicações para determinado período. Compete à entidade autorizada da EPTA relativamente aos documentos mencionados no item 851, esses três que nós falamos agora há pouco. Providenciar a renovação da licença para funcionamento de EPTA que utiliza a radiofrequência com a Anatel em tempo hábil, tendo em vista a data limite de sua validade. Óbvio, vai pedir a renovação antes de expirar a validade. Letra brava. Manter os documentos, os referidos documentos arquivados para apresentá-los quando solicitado à autoridade competente. Tem que estar de fácil acesso ali, na mão do chefe lá, e chegou alguma vistoria, documentação a ser apresentada, aqueles três. De cara, né? Tem 853. 853 está em negrito aí, porque eu acho que é altamente caível numa prova. O início da operação de uma EPTA categoria especial alfa, ETEX que controla pátio e estação de radiodifusão e auxílio à navegação. Quando é que é o início dessa operação? Dar-se-á na data da edição da autorização de início de operação. Então, dê a relevância devida, não está em negrito à toa. O início da operação de uma EPTA especial, alfa, ETEX que mexe com pátio, estação de radiodifusão e auxílio à navegação, esse início da operação, ele é da data da edição, da autorização de início da operação, AIOP. Uma ETEX poderá ser operada em uso compartilhado com entidades dedicadas às atividades aéreas, mediante acordo operacional entre as partes, devidamente aprovado pelo órgão regional. Nesse caso, a cópia do referido acordo deverá ser encaminhado pelo órgão regional ao SDOP. Então, vamos entender isso aqui para não parecer uma coisa estranha. É simples até o item 854. Uma ETEX, que é uma estação de telecomunicações exclusiva, é aquela que, se não está falando aqui em controle de pátio, a comum, é que uma empresa tem uma frequência para falar com os aviões dela. Está dizendo aqui que essa ETEX poderá ser operada em uso compartilhado por quem? Por entidades dedicadas às atividades aéreas. Então, nada impede que uma empresa Azul, só para exemplificar, Azul Linhas Aéreas, faça um acordo com Gol Linhas Aéreas e quando estiverem chegando, estou chutando, hein, em Maringá, aí ambas utilizam a mesma frequência para coordenações do povo de chão, do solo, com quem está voando. Se isso acontecer, aí é feito um acordo operacional entre as partes, no meu exemplo aqui é Gol, Linhas Aéreas e Azul, devidamente acordo operacional, devidamente aprovado pelo órgão regional. Se tudo isso acontecer, nesse caso, a cópia do referido acordo deverá ser encaminhada pelo órgão regional ao SDOP, que em última instância o SDOP vai ficar sabendo quem fez acordo e está usando aquela frequência. Seria isso. Tranquilo aí? Espero que tenha ficado claro. Nota de número 1. As ETECs homologadas para prestar o serviço de controle de pátio não poderão ser operadas em uso compartilhado com outras EPTAs. Então, a que faz o serviço de controle de pátio, ela não compartilha com mais seu ninguém.
Nota de número 2. O serviço de controle de pátio só poderá ser prestado pelas ETECs que forem homologadas para esse fim. Então, para prestação desse serviço, é um serviço relevante, e os exemplos, por exemplo, que nós temos aí de aeroportos top, grandes, aí o serviço de controle de pátio só poderá ser prestado pelas ETECs que forem homologadas especificamente para essa finalidade. As EPTAs, categorias especiais e alfa, integradas às redes aí, a FTN e a MHS, só poderão utilizar essa rede para veicular as mensagens previstas no MCA 102.7, que é o que trata do Manual do Serviço de Telecomunicações do Comando da Aeronáutica. Então, isso aqui, elas, EPTAs, categorias especiais e alfa, estarem integradas às redes aí, a FTN e a MHS, é para dar aquele suporte de enlace, para enlace de dados, num pacote maior de serviço fixo aeronáutico. Aí no serviço fixo aeronáutico tem essa integração aí para essas redes, a FTN, a MHS, mas só podem veicular mensagens que estejam previstas no Manual do Serviço de Telecomunicações. As EPTAs categoria especial e alfa deverão encaminhar a subdivisão de gerenciamento de tráfego aéreo do órgão regional os dados estatísticos relativos às atividades de tráfego aéreo conforme disposto na CIRCEA 10055. Instruções para processamento de dados estatísticos de tráfego aéreo e preenchimento dos IEPVs 134, 35, 36, 39 e 40, os quais são, aí vai descrever agora quem é quem. 134, movimento de aeronave em aeródromo. 135, movimento de aeronave em CTR/TMA. O 136, movimento de tráfego aéreo em FIR. O 139, condição operacional de aeródromo, e o 140, condição meteorológica de aeródromo. Não acredito que numa prova o cara venha cobrar de vocês, por mais que esteja escrito aqui no item 856, dizendo que o IEPV 135, aí perguntar, trata do quê? Né? Mas, enfim, trata de 135, movimento de aeronaves em TMA e CTR. Não acho que seja esse o jeitão de você se preparar, de estudar. Seria muito mais isso, que as EPTAs especiais e alfa, portanto, as que controlam ou os que prestam a FIS, elas devem encaminhar, aí grava isso, para quem? Para a subdivisão de gerenciamento de tráfego aéreo do órgão regional. Aí encaminhar o quê? Os dados estatísticos referentes à movimentação de aeronaves. Tá bom? Ou então condição operacional de aeródromo, condição meteorológica do aeródromo. Sem ficar achando que tem uma grande necessidade, penso eu, né, se você pensar, argumentar de maneira diferente, aí gaste um tempinho gravando, que a 134 é para movimento de aeronave em aeródromo, a 135 movimento de aeronave em terminal CTR. Mas eu acho que o foco maior não está em gravar isso, e sim que as EPTAs especiais e alfa têm que encaminhar os dados estatísticos, os movimentos, previsto numa renca de IEPVs, encaminhar para, aí, isso sim, subdivisão de gerenciamento de tráfego aéreo do órgão regional. Os IEPVs mencionados anteriormente deverão ser preenchidos por meio de uma das opções abaixo, observando-se ainda a seguinte prioridade. Então, preenchimento daqueles formulários todos lá de estatística, eles são
preenchidos e serão enviados, mas a maneira de se preencher tem uma prioridade aqui. Sistema automatizado, módulo offline do Sistema Estatístico de Tráfego Aéreo, SETA Milênio, ou na munheca, manualmente. Então, os IEPVs, eles deverão ser preenchidos. Aí tem 3 maneiras, mas tem que se observar essa prioridade. Ou é versão automatizada, ou módulo offline do Sistema Estatístico de Tráfego Aéreo, que é o SETA Milênio, ou então na caneta, manualmente. Nota. O procedimento manual somente deverá ser utilizado caso a EPTA não possua condições técnico-operacionais para a utilização de uma das 2 outras opções de preenchimento consideradas. Perceba que a nota é meio que desnecessária. Porque se lá em cima está dizendo que os IEPVs, o item 8561, os IEPVs, eles têm que ser preenchidos, observando essa seguinte prioridade. O sistema automatizado, então se é para observar a prioridade, o primeiro é o sistema automatizado. Aí se não tiver ou não puder, letra brava, SETA Milênio. E se não tiver ou não puder, você vai para o manual. Então já estava previsto isso, mas para ficar, sei lá, claro, total, sem nenhuma margem de dúvida, ele foi lá e botou uma nota, e ficou a nota meio redundante. Para falar na nota que o procedimento manual somente deverá ser utilizado caso a EPTA não possua condições técnico-operacionais para a utilização de uma das 2 outras opções de preenchimento. Infrações e sanções. Para efeito do contido na presente instrução, são consideradas infrações. O que é infração? Utilização de frequência do serviço móvel aeronáutico não homologada para a estação. Tu mexer no variável lá e utilizar para o serviço móvel aeronáutico uma frequência que não está prevista para a estação. Letra brava. Utilização de frequência do serviço móvel aeronáutico em comunicação terra-terra. Se é serviço móvel, é terra-ar. Serviço fixo, os meios possíveis de comunicação do serviço fixo aeronáutico é que é terra-terra. Mas para o serviço móvel aeronáutico, então está dizendo aqui que não deve ser feita utilização de frequência do serviço móvel aeronáutico em comunicação terra-terra. É uma infração. Utilização de frequência do serviço fixo aeronáutico para comunicação com aeronaves. Utilização de frequência do serviço fixo. Se for uma frequência que tem uma frequência para o serviço fixo, aí não deve ser utilizada para comunicação com aeronaves. Letra delta, desativação de frequência sem prévia autorização do DSEA. Vou sumir aqui no segundo, letra eco. Tudo isso são infrações, né? Letra eco. Alteração das características operacionais da estação sem autorização do DSEA. Foxtrot. Operação da estação por pessoal não autorizado, não habilitado ou com habilitação suspensa. Golf. Inobservância das prescrições estabelecidas na 112, regras do ar, 137, serviço de tráfego aéreo, MCA 116, que é o manual nosso de fraseologia. Hotel. Deixar a EPTA de funcionar nos horários previstos, sem prévia autorização. Então, tem uma janela de horários, se não funcionar H24, tem umas janelas de horários e é possível antecipar e prorrogar. Mas não funcionar nos horários previstos, naqueles já pré-determinados,
Aí, sem prévia autorização, aí sim é uma infração. Continuando nas infrações, Índia. Deixar a EPTA de prestar serviços pertinentes durante a sua operação. Juliette. Manutenção deficiente dos equipamentos e instalações, bem como deixar de registrar os serviços realizados. Quilo. Deixar a EPTA de solicitar a divulgação das informações aeronáuticas quando necessário, que é a emissão de NOTAM. Eu sumi aqui um segundo. Lima. Deixar de implementar as ações corretivas apontadas em vistorias do órgão regional, da ASEGCEA ou da ASOCEA. Pike. Deixar a EPTA de se dedicar às atividades para as quais foi autorizada, sem solicitar ao órgão regional a desativação da estação por intermédio de comunicado formal com prazo mínimo de 120 dias da data pretendida de encerramento. E descumprimento de qualquer requisito previsto na presente instrução. Que aí agora o leque ficou gigante. Então tudo isso é o que, galera? Infração. São as infrações aqui. Nota. Independentemente do julgamento pela Junta de Julgamento da Aeronáutica, os serviços da EPTA ou parte deles poderão ser suspensos por NOTAM para resguardar a segurança das operações aéreas no aeródromo, quando essa medida for necessária em função de a estação deixar de cumprir os requisitos técnicos e operacionais para o seu funcionamento. Então, não é só quando chegar lá na Junta de Julgamento da Aeronáutica e vier lá uma sanção. Os serviços da EPTA ou parte desses serviços, eles poderão sim ser suspensos. E é como? Via NOTAM. Sanções agora. A sanção imediata que as EPTAs e ETECs estarão passíveis de sofrer em função de descumprimento de requisitos normativos é a suspensão dos seus serviços. Então, a sanção imediata é a suspensão dos serviços. Outras sanções poderão ser aplicadas de acordo com o processo da Junta de Julgamento da Aeronáutica. Os órgãos regionais do DECEA, os DACTAs e o CRCEA Sudeste, os órgãos regionais do DECEA poderão suspender o serviço das EPTAs e das ETECs ou a operação de EQI nos termos do item 921 que está ali acima, ou aplicar advertência como ato de ofício, se constatar irregularidades. Então, no item 921 estava que a sanção imediata é suspensão do serviço. E o 923 complementa. Quem é que pode fazer isso? O órgão regional, os órgãos regionais poderão, sim, suspender o serviço das EPTAs, ETECs e EQI ou aplicar advertência. 924, é isso? A entidade autorizada e ou operadora de EPTA, ETECs e EQI responderão pelas infrações cometidas na prestação dos seus serviços, podendo ser instruído o processo na esfera judicial, se pertinente. Então, a entidade autorizada e ou operadora, eles vão responderão pelas infrações cometidas na prestação do serviço. Disposições gerais. Os serviços previstos nesta instrução, relacionados à homologação de EPTA, ETECs e EQI e de prestadoras de serviços especializados, bem como aos serviços
bem como aos serviços relativos à fiscalização, vistoria, confecção de cartas de ponto de referência, modificações na estação e inspeções em voo de auxílio à navegação aérea e equipamentos estarão passíveis de indenização pelo interessado, conforme preconiza a ICA da cobrança 1224. Instrução que é regulamentada pela portaria do DECE em vigor, que edita a tabela de preços, enfim, é cobrado. O que é cobrado? Porque eu não acredito que perguntem na sua prova, qual é a ICA do mal? A ICA do mal não, a ICA da cobrança, 1224. Não acho que seja isso a tônica da pergunta, e sim, quais são os serviços passíveis de cobrança? Quais são os serviços que se indeniza? Aí, vamos para eles. Os serviços previstos nessa instrução relacionados à homologação de EPTA, ETEX, EQI, das prestadoras de serviços especializados, bem como serviços relativos à fiscalização, vistoria, confecção de carta de ponto de referência, modificações na estação e inspeções em voo de auxílio à navegação aérea e equipamentos. Tudo isso aí é que estará passível de indenização. Por quem? Pelo interessado. Tranquilo? 10.2. Com exceção dos casos previstos no item 15.3.2 do MCA 102.7, Manual do Serviço de Telecomunicações do Comando Aeronáutica, eventuais custos adicionais decorrentes da operação fora do horário normal de funcionamento das EPTAs, em atendimento à solicitação de usuários, serão passíveis de cobrança adicional. O MCA 102.7, ele não cai na prova, não está no nosso edital, a não ser que fosse assim, seria uma surpresa se ele aparecer. Mas lá nesse, inclusive, salvo engano, eu já mostrei aí num slide anterior, num bate-papo anterior, não foi nem no de hoje, nem no último, alguns dois, talvez no encontro número 1 ou número 2, que eu acabei abordando isso. Mas que no MCA 102.7 tem lá a possibilidade de você fazer antecipação, prorrogação da janela de horário, e que isso é cobrado. Mas tem umas exceções. Se for uma necessidade operacional, assim, do CICEAB, se for para salvar vida humana, aí nesses casos não paga. Aí está dizendo aqui que o normal, item 10.2, está dizendo que o normal é cobrar custos adicionais, exceto as exceções previstas no item 15.3.2 do MCA 102.7, que são exatamente essas exceções aqui que eu estou tratando. Tá bom. Mas não é o foco da prova perguntar o que é pago ou deixa de ser pago por ser exceção, no caso de prorrogação de horário. Não vejo isso. Tá? Até porque estaria cobrando era o MCA 102.7. 10.3. Os órgãos regionais deverão manter atualizados os dados referentes às EPTAs, ETECs e aos EQIs em processo de implantação sob sua jurisdição. Então, os órgãos regionais mantêm isso atualizado, utilizando-se de controles específicos definidos por suas subdivisões de telecomunicações aeronáuticas. Tais dados deverão ser disponibilizados pelos órgãos regionais no servidor de páginas web local, por intermédio de links específicos visando proporcionar consultas remotas para controle e fiscalização do SDOP. Então, o órgão regional mantém isso atualizado, referente aos dados das EPTAs, ETECs e EQI, e disponibiliza isso no links específicos para que o SDOP possa fazer fiscalização.
Ao DSEA fica reservado o direito de revogar a autorização de funcionamento das EPTAs, ETECs e EQI, bem como o uso das frequências disponibilizadas quando julgar necessário ao interesse do CICEAB. Então, DSEA fica no direito de revogar a autorização de funcionamento de EPTA, ETECs, EQI, ou uso de frequência. Quando vai rolar isso? Quando julgar necessário ao interesse do CICEAB. Disposições transitórias. As EPTAs que prestam serviço ATS, Serviço de Tráfego Aéreo, deverão implantar um sistema de gestão da qualidade conforme estabelecido na DCA 801. Diretriz para o Sistema de Gestão da Qualidade Integrada, SGQI, que são as iniciais aí para Sistema de Gestão da Qualidade Integrada do DSEA. E mais o MCA 807. Manual da Qualidade, SGQ, Multisite do DSEA. Esse SGQ vem de Sistema de Gestão da Qualidade. As EPTAs categoria especial e alfa deverão atender os procedimentos estabelecidos na ICA 808, Garantia da Segurança AVSEC para o CICEAB, referentes ao PNAVSECSEA. As EPTAs deverão observar e atender as orientações previstas na ICA 812, Gerenciamento da Segurança Operacional do CICEAB. Os documentos que foram emitidos até a data de entrada em vigor da presente instrução permanecerão válidos até que ocorra a necessidade de alteração daquela EPTA, da EPTA, momento em que serão atualizados e, nesse caso, deverão atender aos novos requisitos estabelecidos. Então, os documentos que foram emitidos, já foram emitidos, até a data de entrada em vigor da presente instrução, que, salvo engano, é maio de 2023, esses documentos permanecerão válidos até que ocorra o que? A necessidade de alteração da EPTA. Aí, nesse momento, serão atualizados. Em função do procedimento para a contratação de empresas e de profissionais estabelecidos no item 233 dessa instrução. Então, vamos ao item 233. 2.3.3. As entidades autorizadas e operadoras de EPTA poderão contratar empresas ou profissionais liberais para prestar serviço de implantação e manutenção de seus PCEA, Produto de Controle de Espaço Aéreo, com responsabilidade compartilhada sobre os serviços executados. Muito bem, voltando. Em função do procedimento para contratação de empresas e de profissionais, todos os sets emitidos para serviço de implantação e manutenção de EPTA estão extintos. Aí, vamos aqui para essa nomenclatura. SET e CEOP. SET. Certificado de Especialização Técnica Operacional. Então, na mudança da legislação, todos foram extintos. E hoje é exigido CEOP. Certificado de Especialização Operacional. Mudar a sigla e matar os sets emitidos antes, né? E aí os próximos que forem prestar serviços especializados, aí tem que ter o CEOP, que é o anexo, se não me engano é JJ. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, é o JJ mesmo. Nem sempre abre.
Mas é o CEOP, é o Certificado de Especialização. É ele mesmo. Enfim, mas também como não está abrindo, não ajuda. Mas depois vocês exercitam aí, abrir o anexo JJ. Porque da outra vez, antes de iniciar a aula, eu abri e nem sempre esses anexos eles abrem com facilidade. Disposições transitórias. Os sets já emitidos em nome das prestadoras de serviço especializado para serviço de operação de EPTA, de operação, agora não é mais de manutenção, de operação de EPTA, serão considerados autorizados e homologados para fim de comprovação do CEOP e constarão também no anexo JJ dessa instrução. O SDOP disponibilizará o CEOP emitido conforme o anexo uniforme dessa instrução para consulta e impressão dos interessados. O sistema EPTA Web está em fase de desenvolvimento para permitir a tramitação de informações e documentos entre o interessado em implantar EPTA, ETEX ou EQI e o órgão regional. Após a implantação do EPTA Web, toda a tramitação de documentos e informações só será aceita por meio desse sistema, com a respectiva assinatura GOV-BR ou outro assinador eletrônico válido no Brasil nos documentos do interessado. Então está em processo de implantação, em fase de desenvolvimento, é o item 11.8, né, para permitir essa troca de informações entre o interessado e o órgão regional. O interessado em quê? Em implantar PTA, ETEX ou EQI. E na terceira linha, regional, ponto. Após a implantação do EPTA Web, toda a tramitação de documentos e informações só será aceita por esse sistema com a assinatura do GOV-BR ou então outro assinador válido. O processo de implantação de EPTA, ETEX, EQI, iniciado antes da ativação do sistema EPTA Web, esse processo de implantação iniciado antes, os processos poderão, em coordenação entre o órgão regional interessado, seguir os trâmites por documento físico até a sua conclusão. Então, os que já iniciaram os processos de implantação de EPTA, de ETEX e EQI, foram iniciados antes da ativação desse sistema, poderão seguir os trâmites por documentos físicos até a conclusão. Para isso, precisa de ter uma coordenação aí entre o órgão regional e o interessado. Então, se o órgão regional e o interessado combinarem que vamos manter aí a documentação física, duvido, porque não é mais a documentação física exige deslocamento para entregar e tal. Mas o item 11.9 abre essa possibilidade aí. Qual a possibilidade de quê? De que os processos de implantação aí dessas EPTAs, ETEX e EQI, e tiverem início antes da ativação do sistema EPTA Web, eles poderão continuar até a conclusão com documentos físicos. Documentos físicos. Bom, aí aqui nós chegamos ao final de todas as regrinhas da ICA 6310. Mas lá no primeiro bate-papo eu tinha dito algumas regrinhas para que a gente tratasse da ICA num todo, que era alguns conceitos e algumas abreviaturas, nomenclaturas, a gente ia tratando no decorrer dos encontros.
mas que ao final eu ia fazer um reforço na conceituação, nos conceitos. E nós vamos começar aqui nos conceitos, em ordem alfabética, vamos passando aqui do alfa até a última delas, e vamos ver que é uma revisão. Alguns nomes aqui são bem batidos, a gente vai passar muito rápido, outros nós vamos explorar mais, alguns conceitos nós vamos explorar mais, porque são novos ou são próprios só desta ICA. Show? Então vamos lá. Começando. Para fins do contido nesta instrução, os termos e expressões aqui empregados são de uso corrente do DSEA e têm os significados conforme a descrição a seguir. Então, alguns bem batidos, bem tranquilo. Aceitação do SMS. Então, esse termo, aceitação do SMS para essa ICA. É a expressão, SMS, Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional. É a expressão utilizada quando o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, quando o DSEA, certifica que o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional da organização, da entidade provedora do ANS está implantado. Então, aceitação do SMS é a expressão que o DSEA utiliza, certificando que o Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional está implantado. A IS-Web, acabamos de tratar do assunto aí. Sumi aqui um minuto. A IS-Web é a fonte oficial para a obtenção de informações aeronáuticas do Estado brasileiro. É um sistema que reúne os serviços desenvolvidos pelo DSEA, que tem por objetivo a divulgação de informações aeronáuticas produzidas pelo Instituto de Cartografia da Aeronáutica. Instituto de Cartografia Aeronáutica, o ICA. A área de informações aeronáutica abrange o conjunto de atividades executadas com o objetivo de gerar, coletar, processar e divulgar as informações necessárias à segurança, à regularidade e à eficiência da navegação aérea. Próximo. Análise do processo de implantação. Então, o que é a análise do processo de implantação? É uma conferência dos documentos apresentados pelo interessado em implantar EPTA, ETEX, EQI, realizada pelos órgãos regionais do DSEA, sob o ponto de vista das normas referentes ao serviço de navegação aérea, a serem prestados pela estação ou equipamento. Para apresentar os documentos mencionados anteriormente, o interessado já deverá ter recebido autorização anterior em resposta ao requerimento do anexo Serra. Então, como é que funciona? Você faz um requerimento aí do anexo Serra, aí o órgão regional dá um ok, e quando der um ok, você tem 12 meses para mandar a documentação, se for para um EPTA categoria alfa, por exemplo. 12 meses para você mandar a documentação, aí quando vier o documento de conformidade, aquele DECOP, aí você tem 12 meses para implantar. Tranquilo? Então, a análise do processo de implantação, é por isso que está lá na penúltima linha. O interessado já deverá ter recebido autorização anterior em resposta ao requerimento do anexo Serra. Ele fez o anexo Serra, ganhou um beleza, aí agora você vai mandar a documentação e aí é o que se trata o item 133, análise do processo de implantação. Assinatura Gov.br, bem tranquilo. Serviço de assinatura digital que permite que o cidadão assine um documento em meio digital a partir da sua conta Gov.br. O documento com assinatura digital tem a mesma validade de um documento com assinatura física e é regulamentado pelo governo federal por meio de decreto. Nota: poderá ser aceito outro assinador eletrônico válido no Brasil.
ativação. O que é ativação para a nossa ICA? Ato administrativo da autoridade competente do DSEA que autoriza a entrada em operação de um sistema ou auxílio à navegação aérea pertinente a uma EPTA, bem como da própria EPTA, ativação ou de um sistema ou de um auxílio ou a ativação da EPTA. Então, ativação, ato administrativo da autoridade competente do DSEA que autoriza a entrada em operação de um sistema, de um auxílio ou da EPTA. Autorização. O texto é grande. Um gole d'água aqui. Autorização. Ato administrativo discricionário e precário da autoridade competente do DSEA, que delega a terceiros uma autorização de serviço público para operar uma EPTA, uma ETEX ou EQI. Após a conclusão, com resultados satisfatórios dos testes, vistorias e inspeção em voo que foram requeridos para o funcionamento da estação, em conformidade com as normas em vigor, em complemento à infraestrutura de apoio à navegação aérea provida e operada pela União Comaer DSEA no âmbito do CICEAB. Então, essa autorização é aquilo que vai ser dado para alguém que quer implantar. Aí é a entidade autorizada. Se tem a entidade autorizada, ela ganhou uma autorização, que é um ato administrativo, discricionário e precário, então ele não é eterno, ele pode ser desfeito. E isso é da competência do DSEA, que está delegando a terceiros uma autorização de prestação de um serviço. Autorização de início de operação, a IOP. Essa é uma sigla que nós falamos diversas vezes. Documento emitido por autoridade competente do órgão regional, após analisar e aprovar todos os procedimentos administrativos para homologação, no qual autoriza o início da operação de uma EPTA, de uma ETEX ou EQI, antes da conclusão do processo pelo DSEA. Então, autorização de início de operação, competência, órgão regional. Então, é após analisar e aprovar todo o procedimento administrativo para homologação. E autoriza, no qual autoriza o início da operação de uma EPTA, de uma ETEX ou EQI, vírgula, antes da conclusão do processo pelo DSEA. O auxílio radionavegação, algo que não é nem tão próprio da ICA aqui. Equipamento ou sistema destinado a proporcionar apoio às aeronaves para sua navegação em rota, em TMA e em suas manobras de pouso e decolagem. Auxílios visuais para navegação. Para efeito dessa instrução, auxílios visuais para navegação são os equipamentos luminosos ALS, Sistema de Luz de Aproximação, PAPI, VASES e todas as suas configurações abreviadas, por exemplo, o APAPI. Então, são os auxílios visuais. Banco OPMET, Banco Internacional de Dados Operacionais de Metrologia. Barômetro, aí também não é próprio da ICA, dessa ICA, né? Equipamento utilizado para medir a pressão atmosférica, informando os valores em QNH, pressão reduzida ao nível do mar, pelo gradiente vertical da atmosfera padrão, QFF, pressão real ao nível do mar, QFE, pressão atmosférica ao nível de elevação do aeródromo. Aí, cadê o QNE? Não, o QNE é uma pressão padrão utilizada para se voar em nível de cruzeiro. Acima da altitude de transição, aí se larga o QNH e insere o QNE, que é o 1013.2, aí esse é fixo. E cada vez que está voando no nível de voo
descendo, passou pelo nível de transição, eu vou no nível de voo, descendo, passou pelo nível de transição, você abandona 1013.2 e insere o QNH, para passar a voar agora, largando o nível e passar a voar em altitude. Já tratamos disso, lá pelas ICAs 112 e 137, né? Desativação, esse é um nome que é bem a cara dessa ICA. O que é uma desativação? Ato administrativo da autoridade competente do DSEA, que revoga a autorização para a operação de um ETEX, EQI, ou órgão, sistema ou auxílio à navegação aérea de uma EPTA, bem como a própria EPTA, por motivo de natureza técnico-operacional e ou administrativo, fazendo cessar definitivamente sua atividade. Então, o nome para dar fim nisso, desativação. Autoridade competente, DSEA. Designação. Ato administrativo, discricionário e precário da autoridade competente do DSEA, que delega à Nave Brasil uma atribuição de serviço público para operar um provedor de serviço de navegação aérea como parte da infraestrutura de apoio à navegação aérea provida e operada pela União Comair DSEA, no âmbito do CICEAB, que é um civil vinculado ao Comair. Então, órgão designado, Nave Brasil, uma empresa pública. Famoso DECOP, esse nós falamos bastante. DECOP é o documento emitido pelo órgão regional, por delegação do DSEA, atenta a isso. DECOP, documento de conformidade do processo de implantação, documento emitido pelo órgão regional, por delegação do DSEA, que serve para comunicar ao interessado em implantar uma EPTA, ETEX ou EQI, que as fichas de informações básicas e específicas dos equipamentos, bem como os demais documentos requeridos para o processo, foram consideradas satisfatórias para a análise de serviço de navegação aérea pretendido, e que ele poderá dar prosseguimento à sua instalação. De posse do DECOP, o interessado em implantar uma EPTA vai dar prosseguimento à sua instalação, e tem um prazo. Em caso de não conformidade, será remetido ao interessado um parecer apontando as pendências. Nota. O documento de conformidade do processo de implantação, DECOP, servirá para que o interessado tenha ciência de que o SINDACTA ou o CRCE Sudeste realizará a vistoria para homologação no órgão e nos equipamentos e sistemas, conforme os anexos apresentados no processo. E para que o órgão regional possa alocar os especialistas conforme os itens a serem verificados, e não vincula, portanto, ao Comair os requisitos de engenharia do projeto. Então, diz na nota aí é o seguinte, é que o DECOP ele vai servir para que o interessado saiba que lá no DACTA, né, eles estão sabendo do que eu estou implantando e daqui a pouco eles vão vistoriar. Porque o interessado é que mandou fichas e mais anexos preenchendo para o órgão regional, dizendo que vou implantar e é isso aqui que eu vou implantar. Tecnicamente é isso. Então, o órgão regional, em algum momento, vai fazer uma vistoria. E vai vistoriar e fazer um cara crachá com o que foi implantado e o que tem no DECOP. É isso. DGRSO.
no DGRSO é a ferramenta que permite verificar se a mudança proposta para o sistema é aceitável sob a perspectiva da segurança operacional. O DGRSO também contribui sob a perspectiva programática ou gerencial para a tomada de decisão relativa à implementação da mudança. Então, é um documento que vai pensar aí em gerenciamento do risco à segurança operacional, que quando alguma coisa vai mudar e imagina-se algum impacto, um relativo impacto, aí você faz esse DGRSO, que é um documento de gerenciamento do risco à segurança operacional daquela mudança. É isso. Nota: os critérios para elaboração desse documento do gerenciamento do risco estão dispostos na ICA 6326, Gerenciamento do Risco à Segurança Operacional, do CICEAB. Efetivo operacional. O que é o efetivo operacional? O total de pessoas, militares e ou civis, necessário para desempenhar os serviços operacionais inerentes a um órgão operacional do CICEAB. Calculada em função das posições operacionais, carga de trabalho e da carga horária. Elos do CICEAB. Elos do CICEAB são as entidades civis e militares que desenvolvem de forma permanente ou eventual atividades relacionadas com o serviço de navegação aérea, tais como alfa, órgãos operacionais, PSNAs, que é os provedores de serviço de navegação aérea de natureza militar. Aí quais são os PSNA de natureza militar? Os DACTAs 1, 2, 3, 4 e o CRCEA Sudeste e seus destacamentos. Ou civil vinculado ao Comaer. Quem é o civil vinculado ao Comaer? Falamos agora há pouco, né? Nave Brasil. Estações prestadoras de serviço de telecomunicações de tráfego aéreo, PTA. Entidades da administração pública direta ou indireta, não vinculadas ao Comaer. Opa, fiquei na frente aqui. Deixa eu voltar na letra brava aí. Estações prestadoras de serviço de telecomunicações e de tráfego aéreo, PTA. Entidades da administração pública direta ou indireta, não vinculadas ao Comaer. É só dar uma olhada nas entidades autorizadas lá e nas entidades operadoras. Letra Charlie, entidades privadas, independentemente de seu nível ou grau, mediante convênio, contrato, concessão ou autorização específica outorgada pelo DSEA. Então, esse time todo são os elos do CICEAB. Energia primária, energia secundária, bem tranquilo. Energia primária é aquela que normalmente fornece energia elétrica às instalações de um sistema. Poderá ser comercial quando o fornecimento de energia elétrica for de responsabilidade da concessionária local, ou não comercial quando o fornecimento for de responsabilidade direta do consumidor. Secundária é aquela que substitui o fornecimento de energia primária na falta desta. Balela. A configuração da energia secundária deverá estar de acordo com a norma técnica que trata, as normas técnicas, né, que tratam do assunto. Então, vou voltar lá na energia primária, lá em cima. Energia primária é aquela que normalmente fornece energia elétrica às instalações de um sistema. Poderá ser comercial quando o fornecimento de energia elétrica for de responsabilidade da concessionária local, ou não comercial quando o fornecimento for de responsabilidade direta do consumidor.
nós falamos em algum momento de algumas possibilidades de uso da energia fotovoltaica. Próximo. Entidade autorizada. Entidade autorizada. É a pessoa física ou jurídica a quem foi concedida pela União Comaer-DCEA a autorização para implantação, manutenção e operação de uma EPTA, sendo a responsável pela prestação efetiva do serviço de navegação aérea do aeródromo, além das empresas autorizadas a usar frequência do serviço móvel aeronáutico para a operação de um ETEX, bem como operar um EQI. Então essas são as entidades autorizadas. Nota: a entidade autorizada poderá delegar a operação da EPTA, ETEX, EQI a uma prestadora de serviço especializado, famosa PSE. Entidade designada. Entidade designada são organizações regionais do DCEA ou empresa Nave Brasil. Então, entidade autorizada é aquela que ganhou uma autorização, tá? Ganhou uma autorização para implantar, dar manutenção e operar uma EPTA, uma ETEX ou uma EQI. Agora, entidade designada são as organizações regionais do DCEA ou a empresa Nave Brasil, responsáveis pelo funcionamento dos órgãos operacionais que prestam serviço de navegação aérea em localidades e porções do espaço aéreo brasileiro atingidos pelas prioridades do Comaer. Agora, a entidade não é autorizada, é aquela que está operando de fato, operadora. Pessoa física ou jurídica responsável pela operação do provedor de serviço de navegação aérea, podendo ser a própria entidade designada ou autorizada, ou uma PSE, né? Prestadora de serviço especializado. As empresas autorizadas a operarem ETEX e EQI serão tratadas como entidades operadoras dessas estações e equipamentos. Entidade provedora de serviço de navegação aérea. Quem está provendo de alguma maneira o serviço. Operadora responsável por uma ou mais estações provedoras de serviço de telecomunicações de tráfego aéreo, PTA, ou dependência da Nave Brasil. Aí a sigla está ali, Delta November Bravo, as iniciais de dependência da Nave Brasil. Provedoras do serviço de navegação aérea do CICEAB, de acordo com o respectivo ato de autorização ou designação. Então, uma entidade provedora de serviço de navegação aérea, você vai encontrar numa dessas vertentes aqui. Operadora responsável por uma EPTA ou as dependências da Nave Brasil, provedora do serviço de navegação aérea do CICEAB, provedor de serviço de navegação aérea do CICEAB são nossos diversos órgãos operacionais vinculados aí, né, ao DCEA, de acordo com o respectivo ato de autorização ou designação. EQI. Nesta instrução, equipamento isolado se refere a equipamentos e sistemas que requeiram processo de homologação, tais como auxílios à navegação aérea, estações meteorológicas, estações de radiodifusão, sistema de vigilância ATS, sistema de tramitação de mensagens ATS e outros que sejam integrados ao sistema do Comaer. É uma listazinha aqui, não é tão extensa, mas que é
assim, é relevante que a gente tenha isso fresco aí na mente. Que equipamento isolado, para essa instrução, equipamento isolado se refere a equipamentos e sistemas que requeiram processo de homologação. Aí ele bota tais como, não vai esgotar. Então, o primordial, o principal aqui, é equipamento isolado equipamento isolado se refere a equipamentos e sistemas, embora lá seja equipamento isolado, se refere a equipamentos e sistemas que requeiram processo de homologação. Beleza? Então tem que ser, pode ser equipamentos ou sistema, mas que requeiram processo de homologação. Aí ele bota um tais como nunca vai esgotar, mas é bom saber quais os que foram lançados aqui, como tais como auxílios à navegação aérea, estações meteorológicas, estações de radiodifusão, sistema de vigilância ATS, sistema de tramitação de mensagens ATS, e aí agora abriu o leque, e outros que sejam integrados ao sistema do Comair. Nota: sistemas e equipamentos utilizados apenas como ferramenta para a prestação do serviço, que não tenham interação direta com o piloto da aeronave, tais como sistema de monitoramento, registro de ocorrência, ajuste de condições, entre outros, não são, repito, não são considerados EQI. Então, a nota é de uma relevância tremenda do item 1.3.24. Sistemas e equipamentos utilizados apenas como ferramenta para a prestação do serviço, que não tenham interação direta com o piloto da aeronave. Aí bota tais como sistema de monitoramento, registro de ocorrência, ajuste de condições, entre outros. Esses que não têm interação direta com o piloto não são considerados EQI. Grava isso, pelo amor de Deus, que esse é relevante. Bom. Estação de radiodifusão automática de aeródromo. Equipamento que possibilita a transmissão aos aeronavegantes em frequência aeronáutica específica de informação do aeródromo, tais como informes meteorológicos de rotina, condições de operação da pista de pouso e decolagem, estado de funcionamento dos auxílios à aproximação / decolagem, etc. Conceito de EPTA na ICA da EPTA. Estação homologada pertencente à pessoa jurídica de direito público ou privado, denominada entidade autorizada, dotada de pessoal, instalações, equipamentos, sistemas e materiais suficientes para prestar, isolada ou cumulativamente, os seguintes serviços: controle de tráfego aéreo, controle de aproximação, controle de aeródromo, informação de voo de aeródromo, AFIS, telecomunicações aeronáuticas, meteorologia aeronáutica, informações aeronáuticas, tudo isso em complemento à infraestrutura de apoio à navegação aérea provida e operada pela União Comair DCEA. Tá bom? Então, conceito de EPTA na ICA da EPTA. EPTA Web. E aí, antes da gente passar para EPTA Web, pelo nosso tempo aqui, vamos fazer aqui um break e na próxima aula, no próximo encontro aí, a gente finaliza, porque só precisamos agora ir até a letras, começamos no A, de autorizações e etc, e vamos até o Zulu, né, em ordem alfabética aí, já estamos na letra E,
Feito isso, aí dá por encerrado aí que é 6310. Então, um próximo encontro com um tempo mais curto, mas para que a gente finalize a 6310. Show de bola? Então, valeu, moçada. É isso. Abraço e até a próxima. Valeu, obrigado.